Meus amados irmãos, hoje nós finalizamos a nossa série de mensagens Curando as Feridas da Alma. Se você não assistiu a primeira mensagem, está no YouTube com esse tema, parte 1. Você pode entrar no canal Cidade Viva PB e assistir essa e tantas outras mensagens. E é importante que possamos iniciar essa breve reflexão, notando que totalmente contrário ao que dizem algumas visões reducionistas, como também algumas literaturas de autoajuda. Não são os fatores externos que determinam a nossa felicidade ou infelicidade. Por mais adiante, não são circunstâncias externas que conduzem o nosso coração ao patamar de tristeza ou alegria. Jesus falou no Evangelho de Marcos que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E ele detalha uma lista de coisas que saem do coração e que nos contamina, como blasfêmia, mentira, rebeldia, insubmissão, homicídio. Então, a partir do momento que eu vivo uma tristeza na minha alma, que eu percebo que a minha alma está ferida, logo tem que ser sinalizado em minha mente a seguinte verdade: eu não estou administrando bem as minhas emoções. Por quê? A nossa alma estará ferida sempre que dermos uma vida mais prolongada a sentimentos autodestruidores como mágoa, revolta, ressentimento, luto. Sentimentos que são legítimos a aparecer, como nós falamos na semana passada. Contudo, que não podem ter uma vida longa, porque esses sentimentos, quando retroalimentados, esses sentimentos, quando levados a uma vida longa, eles ferem a nossa alma, e não apenas isso, nos coloca em um estado de enfermidade profunda, existencial. E é necessário realizar uma autoavaliação e perceber se a minha alma está ferida, porque quando a nossa alma está ferida, áreas são extremamente abaladas, entre elas a nossa espiritualidade. Deixamos de acreditar na soberania de Deus, a nossa afetividade, tendemos a desconfiar de todo mundo, não confiamos em ninguém. A nossa produtividade, não há proatividade quando a alma está ferida, porque não há contemplação de um futuro, não há contemplação ou desejo de alcançar objetivos, projetos futuros, porque existem âncoras firmadas ao passado, em episódios que nos remetem à tristeza, à dúvida, à decepção. A base para acreditarmos que as feridas da alma não são provocadas por fatores externos, mas por uma má administração interna, está em Jesus Cristo. A vida de Jesus foi marcada por vários episódios, mas é bem verdade que durante um tempo que liga dois momentos, o primeiro deles, no jardim do Getsemane, ao Calvário, o Monte da Caveira, onde ele é crucificado. Nesse tempo do jardim à crucificação, Jesus experimenta um turbilhão de sensações complexas, diferentes, entre elas iniciando com a decepção. Imagina, o Getsemane, o jardim do Getsemane, depois de Jesus ter entrado em Jerusalém, já ter comemorado ou iniciado a Páscoa, depois de ter realizado a última ceia no cenáculo, Jesus está ali sabendo que aquele momento antecipa a crucificação e com muito pavor, com muito medo, sem saber o que o esperava em questões mais específicas. Ele sabia do Calvário, sabia do sofrimento, ele chama 3 amigos para orar por ele, Pedro, Tiago e João. E no momento de pavor, Jesus como homem, aqueles 3 amigos dormem. Imagina você precisando de ajuda, pronto a viver um momento muito complexo, difícil, e você pensa nos seus 3 melhores amigos. E enquanto você está apavorado, você vê aqueles 3 amigos dormindo, não considerando, não levando em consideração, nem aí para a tua dor, para a tua preocupação.
Logo em seguida, Jesus é conduzido a mais uma aflição, quando Judas chega até ele e dá um beijo. E aqui nos cabe também uma reflexão sobre a natureza humana de Jesus. A razão pela qual Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo nele é porque Jesus não tinha nada diferente, visivelmente, nele, que o levasse a se destacar dos outros 12 apóstolos. Então Jesus, de fato, foi homem. E uma das evidências da natureza de Jesus Cristo humana é essa. Judas tem que chegar, tem que dar um beijo nele, para que os soldados reconhecessem quem era Jesus. Então Jesus não estava sempre de roupa branca. Ele estava vestido a qualquer um outro. Ele tinha aparência não angelical, mas de um homem. Talvez moreno, bronzeado pela cor, pelo sol, aliás, a sua cor a mais bronzeada por causa do sol castigante, enfim. Mas naquele momento, o que marca o coração de Jesus, o que marca mais um momento desafiador, que vem como agregar naquele turbilhão de sensações, é a tristeza, a decepção. Judas chega a dar um beijo nele, depois, logo em seguida, Jesus é levado por um zelo. Imagina, sai da decepção para o zelo. Que zelo foi esse? Pedro, extremamente calórico, estressado, quando viu os soldados romanos tentando prender Jesus, tirou a espada e decepou a orelha do soldado. E Jesus faz um milagre, uma cirurgia plástica ali, em poucos segundos, restaurando, restituindo a orelha daquele soldado. Jesus, levado por zelo, cuida daquele soldado que naquele instante era o seu opositor, era o seu inimigo, era o que estava conduzindo ele à sentença. Logo em seguida, mais uma injustiça. Jesus é levado a júri popular, e entre ele e Barrabás, o homem que trazia mais riscos à Palestina, um homem que era um terror de qualquer família, sabe? Como fosse um terrorista, um homem-bomba dos nossos dias. Barrabás, um criminoso. E ali, quando Pilatos leva a júri popular, o que acontece? A grande maioria, naquela Páscoa, decide soltar Barrabás. Mas uma sensação terrível que Jesus teve. E por fim, na cruz, o que falou mais alto em Jesus foi o seu amor missionário. Antes do último suspiro, ele concede graça e salva um dos 2 criminosos que estavam crucificados ao seu lado. Um turbilhão de sensações, sim ou não? Decepção, surpresa, zelo, que pode ser comparada com compaixão que ele teve daquele soldado. Mais à frente, mais uma decepção. Depois, um ato de amor salvando aquela vida. Mas Jesus não teve nenhuma ferida da alma. Por isso, que as feridas da nossa alma não são provocadas por fatores externos. As feridas da nossa alma revelam uma má administração acerca de sentimentos que, de forma legítima, aparecem em nosso coração, como a dor, o sofrimento, a angústia. Nós não estamos cancelando que esses sentimentos surjam, mas eles não podem ter vida longa, não podem viver muito tempo em nosso coração. A grande reflexão é essa. Nos cabe então uma pergunta: como administrar momentos complexos da vida sem ferir a nossa alma? Louvado seja Deus, que as respostas estão em sua palavra, e fazendo dessa mensagem uma mensagem temática, já que o assunto é tão enriquecedor, usaremos 4 trechos da Bíblia, onde cada um nos levará a uma verdade absoluta, que, sendo colocada em prática, nos permitirá a cura das nossas feridas. Abra sua Bíblia, por favor, para iniciarmos no livro de Salmos, capítulo 40. Diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Meus amados irmãos, a primeira verdade absoluta que nos conduz ao processo de cura, se houver feridas em nossa alma, é entender que Deus quer, Deus deseja cuidar
de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que esse texto nos remete é a certeza que o rei Davi tinha em seu coração, que diante de todo o corpo estratégico que ele contava no seu reinado, homens de confiança, no nosso caso hoje, né, falando de política, é como Davi tivesse, sabe? Ele como chefe de Estado, os seus ministros mais próximos, tivessem os homens que com muita sabedoria, daria a ele um plano estratégico para conseguir avançando, para o seu reinado ter vitória. Contudo, o que Davi crê e faz com que diante dos desafios da vida, como ele tinha, e nós já detalhamos aqui tantas vezes acerca da vida de Davi, os erros que cometeu, as decisões precipitadas, as tristezas que alimentou no coração, mas o que o levou a curar tudo que deveria ser curado em sua vida, foi a compreensão: eu tenho um Deus que quer cuidar de mim. E aqui nos cabe uma ressalva. Como eu amo e admiro as famílias que vivem a bênção da adoção. Como é linda a adoção. Como é linda a adoção. Famílias que chegam em um abrigo, criam um relacionamento afetivo, tornam-se tios, tias, padrinhos, mas que Deus os concede a bênção da paternidade. E começam a ter filhos que nasceram deles mesmos. Não do útero, no caso das mulheres, mas do coração. E aquela família, quando adota, aquela família dá uma garantia ao Estado. Aquela família dá uma garantia ao abrigo. Aquela família está falando para a sociedade: a partir de hoje, eu vou me responsabilizar pelas instruções necessárias sobre essa criança, sobre esse adolescente. Iremos instruir, iremos investir em educação, em amor, em disciplina para orientar. E nós vemos que um cenário que existiu antes na vida daquela criança, daquele adolescente, que era não ter um referencial de pai e de mãe, era viver a incerteza se eu mantenho-me nesse abrigo, ou se qualquer madrugada, ou uma hora qualquer, eu planejo aqui e saio, volto a morar na rua. É a certeza de que tem uma família cuidando dele. Louvado seja Deus, porque Deus decidiu me adotar e te adotar. Biblicamente nós éramos órfãos. O que marca a nossa vida antes de Deus, no sentido de relacionamento, porque assim como existe na história, naquela linha horizontal, um marco entre antes e depois de Cristo, na minha história e na tua história também tem que ter esse ponto, sabe, de conversão, esse ponto de transformação. Não foi naquele dia, foi naquela ocasião que eu me rendi ao senhorio de Jesus Cristo, não optando por nenhuma religião, mas morrendo para mim mesmo e nascendo para Deus, me submetendo ao seu senhorio. Então, da mesma forma, Deus fez comigo e com você. Ele nos adotou, e essa adoção é tão maravilhosa que Ele cuida de nós para curar as nossas feridas. No culto anterior, eu contei, fiz esse paralelo sobre a adoção, e no final um casal me procurou e me falou que seus 2 filhos são adotivos, e os filhos estavam na frente, enfim, um diálogo muito maravilhoso, natural. E eu vi ali uma criança curada, porque foi adotada, com 80% do seu corpo comprometido por queimaduras. E a mãe disse, a mãe adotiva, a mãe afetiva, a mãe que conduz aquela criança, aquela filha, disse: olha, pastor, que bênção ver hoje minha filha curada. Ninguém diz, né, que ela teve 80% do corpo comprometido, mais de 30 dias na UTI. E como foi bom curar, como foi bom ajudá-la e participar da cura. Mas que bom hoje poder aprender. Da mesma forma que eu vi a minha filha sendo curada, porque eu e meu marido dispomos tempo, recursos para tratar essas queimaduras, o meu Deus que me adotou também é capaz e quer curar todas as minhas feridas. É dessa forma que acontece com Deus. Ele nos adota para curar
as nossas feridas. A primeira verdade é essa. A segunda está no livro de Isaías, capítulo 43, verso 25. Diz assim: sou eu mesmo, diz o Senhor, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Vamos ler mais uma vez. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Segunda razão, segunda verdade absoluta, que nós temos que crer e diante dessa verdade enfrentarmos momentos de restauração do nosso interior, a cura da alma, sabe? É acreditar que Deus decidiu perdoar os nossos pecados do passado. Meus amados irmãos, não é vergonhoso para mim, é uma verdade. Eu sei quem eu fui na década de 80. Eu sei o adolescente terrível que eu fui. Eu sei o transgressor que eu fui, que amava o vandalismo na década de 90. Eu sei as vezes que eu fiz meu pai e minha mãe chorar por decepção. Não mereciam tanta dor, tanta preocupação, não mereciam. Eu sei quem eu fui. Mas eu sei também o que começou a acontecer na minha vida no ano de 2002. E eu sei também que eu só estou aqui por causa de uma palavra: graça. A verdade transformadora no processo de cura da alma é essa: Deus decidiu. Foi decisão dele, não foi apelo meu. Foi decisão dele apagar o meu passado. Deus decidiu exterminar os teus erros do passado através do teu arrependimento, através da tua confissão, do coração contrito, do coração quebrantado. E nós precisamos entender que essa verdade é totalmente transformadora em nossa vida. Eu não posso viver retroalimentando dentro de mim, eu não posso viver a dor de estar remoendo um passado que Deus decidiu apagar e esquecer. E se Deus não lembra, por que você tem lembrado tanto? Se Deus não lembra, não aceite ninguém lembrar para você, porque essa pessoa não está sendo usada por Deus, mas pelo diabo. Chega de tortura do passado em nossa vida. Se houve arrependimento, o meio do teu passado está escondido, como a palavra fala, no mar do esquecimento do Senhor. Certa vez eu estava assistindo no Nat Geo um documentário muito bacana sobre a última tsunami que teve. E depois de mostrar as cidades destruídas, teve uma análise de um biólogo que eu achei bem pertinente. O quanto aquela tsunami, diante de toda a tragédia, possibilitou a biólogos o estudo de espécies marinhas que nunca tinham sido vistas a olho nu. Espécies que eram desconhecidas, que não tinham olhos, muitas delas não tinham caudas. E aí começou-se a pensar se eram espécies que tiveram uma má formação, e não eram espécies em má formação. Eram espécies que viveram a vida toda nas profundezas do mar, do oceano, de profunda escuridão, que só foram conhecidas quando as águas do mar recuaram, deixaram as cidades e elas ficaram lá em terra. E naquele momento, Deus falou ao meu coração. Da mesma forma que existem lugares nas profundezas do mar que nenhum homem consegue chegar, nem enxergar, foi para lá que eu coloquei o teu passado. Nas profundezas do mar
do esquecimento. Louvado seja o Senhor, porque a minha cura está condicionada à graça do Senhor. Deus te perdoou, desfrute do alívio gracioso de Deus. Deus te perdoou, Ele apagou, Ele virou a página. Então deseja, meu irmão, ver e experimentar a nova história que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor por essa verdade absoluta. Ele nos perdoa por amor. É esse o segundo passo. Deus decidiu nos perdoar. Eu sou curado de erros do passado, porque Deus decidiu me perdoar. Terceira lição está no Novo Testamento. Venha comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Eu quero que todos possam ler juntos. Vai ser um prazer imenso lermos juntos o Pai Nosso. Vocês orem assim, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se a segunda lição foi entendermos que Deus escolheu nos perdoar, Deus decidiu apagar os nossos pecados, o nosso passado. A terceira lição é o coroamento dessa bela verdade. A terceira lição é: acredite que Deus te capacita a perdoar quem te ofendeu. A mágoa deve ser considerada como uma úlcera. Graças a Deus que Deus me livre de ter uma úlcera, mas pessoas próximas a mim já tiveram, inclusive hemorrágica, e compromete todo o corpo. Da mesma forma é a mágoa, o ressentimento, células cancerígenas existenciais. É um dreno que tira a força, tira o vigor. Meus amados irmãos, nós necessitamos do perdão de Deus, amém? É muito bom para a nossa vida. É essencial para mim o perdão de Deus. Eu só estou aqui porque Deus me perdoa. Eu só estou aqui porque antes de pregar eu confessei mais uma vez os meus pecados ao Senhor. Eu pedi perdão e disse: Deus, eu vou me esforçar para não voltar a repetir. Eu preciso do perdão de Deus. Mas se eu não quero perdoar os outros de acordo com o Pai Nosso, eu sou um interesseiro. Preciso e quero o perdão de Deus, amém? Mas não quero exercer esse perdão com o outro. Perdão não é sentimento, é decisão. Jamais terá o alívio no coração quem trata com indiferença algumas pessoas que não gostam. Como é triste chegar em algumas casas de famílias da nossa igreja, quando me chamam para jantar, para almoçar, para um culto, um aniversário que devo levar uma palavra, e há uma mesa ali, há uma sala com alguns assentos, e perceber que tem pessoas que tratam outras pessoas ali com indiferença, e antes de entrar naquele ambiente tem que fazer um mapeamento, sabe? Eita, aquela pessoa está ali, como eu não falo com ela, deixa eu sentar do outro lado. Na hora de sentar na mesa, não vou sentar aqui porque ali está perto outra pessoa e fala, né? Deixa eu trocar contigo, mulher, não sei o que, não sei o que. Jamais terá alívio quem guarda ressentimento. Quem tem reservas com algumas pessoas no trabalho, vai viver um peso sempre que entrar no trabalho. Eita, eu pego aqui, não vou tirar xerox agora, olha quem está ali. Tudo vem nas câmeras. Deixa eu ver se eu posso ir na sala de xerox agora, se aquela pessoa não está lá. Vou na copa, peraí, deixa eu ver de lado, de longe. Se fulaninho estiver na copa, eu não piso nem lá. Gente, vive em um cárcere.
Quem alimenta mágoa em seu coração está em um cárcere, não tem liberdade, está aprisionado e é um interesseiro. Porque se eu preciso do perdão de Deus, se eu olho para a cruz e digo, Deus, obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício que foi pago, obrigado pelo perdão, Senhor, e eu não quero perdoar o outro, eu não estou em busca da completude e do alívio que Deus me concede quando eu perdoo. O ressentimento só deixa o coração pesado de mágoas. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a importância de perdoarmos para vivermos em paz com Deus. Que bom seria que as pessoas que nos cercam, todas elas, fossem incentivadores do perdão. Mas como é triste saber que nós temos que ter muito cuidado na hora de falar sobre decepções a terceiros, porque nós podemos ouvir ali verdadeiros manipuladores do ódio, da vingança, da mágoa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos um referencial de perdão e ele chama-se Jesus Cristo. E quem o obedece e perdoa, não pelo mérito do abusador, do maltratador, do mentiroso, não, mas pela primícia de estar em paz com Deus, é agraciado pelo alívio do perdão. Assim, Jesus fala na oração do Pai Nosso, assim como nós necessitamos do teu perdão, explicando aqui, usando as minhas palavras. Jesus ensina, assim como eu necessito do perdão de Deus, eu também tenho que perdoar o outro. Por quê? Se Deus fosse me perdoar pelas vezes que eu perdoo o outro, eu estaria sendo perdoado por Deus? É dessa forma que a palavra nos ensina. Em nome de Jesus, não encare o perdão como injustiça. Não encare tomar a iniciativa e decidir perdoar como sendo o idiota da história. Encare o perdão como um alívio inegociável para a tua vida. Por fim, a quarta e última lição, que encontra-se no livro de 2 Coríntios, também no Novo Testamento. Abra comigo, nós iremos encerrar agora. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Quarta e última verdade no processo de cura das feridas da alma é acreditar que Deus sempre trará consolo quando houver aflição. As aflições da vida, elas são inevitáveis. E mais uma vez eu quero pontuar, sem ser redundante, mas trazendo a reflexão. O quanto é duro lidar com o luto. É duro. Não é só você que tem dificuldade, eu tenho dificuldade também. Nós temos dificuldades também de lidar com o luto. E é uma aflição inevitável. Que eu não posso trabalhar antecipadamente, senão vou adoecer antecipadamente. Como também não posso alimentar no meu coração que não vou enfrentar na minha vida. Volta à introdução, quando vimos que tanto a felicidade quanto a infelicidade, tanto o estado de alegria quanto de tristeza, revela a nossa administração dos sentimentos. Então, diante daquilo que é inevitável, a decepção, a frustração, os erros, eu preciso me apegar àquilo que é eterno, o consolo do Senhor. Quando depois que Adão e Eva caíram, comendo o fruto que eles
tinham recebido de Deus a orientação que não deveriam comer, quando Deus chega ali no jardim, e a presença de Deus ao final da tarde, todos os dias, pairava naquele lugar, no jardim do Éden, para conversar com Adão e Eva e dar as instruções, quando Deus chega ali e pergunta onde eles estavam, Deus não tinha deixado de ser onipresente. E aquela pergunta não era de uma localização geográfica, mas existencial. Onde vocês pensam que estão? Porque eles tinham se escondido. Tinham percebido a nudez, que até então não era sinal de escândalo, mas de naturalidade. Contudo, ao comer do fruto, o pecado entra e ataca logo a sexualidade. Por isso que nós temos que ter uma sexualidade equilibrada, sem impureza, sem pornografia, sem prostituição, entendendo que o adultério não está apenas no cair com a mulher de outra pessoa ou de outro homem, você sendo casado, mas no coração prostituído, porque o adultério começa aqui, ó. A lascívia começa aqui, a prostituição começa aqui, o desejo mal começa aqui, depois que ele é praticado. Davi primeiro desejou para depois cair. Enfim, então nós vemos que quando Deus pergunta onde vocês estão, é levando-os ao entender o que foi que aconteceu. Mas ali por diante, o coração de Deus se entristece, Deus manda alguns comandos que até hoje permanecem. Mulher, você vai sofrer sempre que der à luz, a dor de parto vai ser terrível. Adão, você vai ter que suar, e muitas vezes não vai ter prazer em fazer aquilo que você não quer, mas você vai ter que ter várias obrigações, mesmo sem querer, e essas obrigações não vão trazer para você 100% de satisfação. Diante de toda a realidade, Deus permaneceu sendo Deus consolador. Porque o primeiro assassinato aconteceu dentro da casa de Adão e Eva, quando Caim matou Abel. E naquele instante, o que sustentou aquele pai, aquela mãe, que viram um dos seus filhos matar o outro, foi o consolo do Senhor. De Gênesis a Apocalipse. João, no momento de aflição, João, no momento de muita dor, preso na ilha de Patmos, e ali o consolo do Senhor veio. Nenhum dos 12 apóstolos, tirando Judas, mas incluindo Matias, que foi o 13º, mas que ocupou a 12ª cadeira do colégio apostólico. Nenhum dos 12 apóstolos teve uma morte natural. Nenhum morreu de velhice, nenhum morreu porque, enfim, uma parada cardíaca, nenhum teve uma morte natural. Todos eles foram mártires. O que significa? Foram injustiçados, mortos por uma única razão: servir ao Senhor Jesus. Mas o consolo do Senhor esteve presente na vida deles em todo instante, inclusive na vida de Estevão, que fala em Atos que enquanto ele era apedrejado por acreditar em Jesus, do seu semblante vinha uma luz que radiava como ele tivesse com um semblante angelical. Me diga se não foi Deus que sustentou Estevão até no seu último suspiro de vida. Então a quarta e última lição é essa: sempre que houver aflição, Deus mandará o consolo, e louvado seja o nome do Senhor. O Senhor da nossa cura, aquele que restaura a nossa saúde, a nossa vida, e nos ensina, recapitulando o que nós aprendemos nessa mensagem, que Ele decide cuidar de nós, Ele nos adota, Ele decide nos perdoar, Ele nos capacita a perdoarmos, e Ele, o nosso Deus, o Senhor da cura, sempre trará consolo quando houver aflição. Que Deus nos abençoe.